Então, a Obra Aberta é muito legal, e eu ia citar um outro livro que é muito interessante, que é Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, que é da Clarice Lispector. Para quem gosta de... E agora eu fiz uma conexão mental aqui que eu não tinha programado. A gente tem Ilíada e Odisseia, do Homero. Sim. E a gente tem o Ulisses, do James Joyce. Que é uma visão do Ulisses diferente. É, né? num dia da vida do cara. E tem muito fluxo de pensamento. Ali, ó. Essa edição é diferente da minha. A minha é mais antiga, muito legal. E por que eu citei esse livro como uma obra aberta? Porque esse livro, ele... Eu não conhecia. Esse livro, eu não me lembro exatamente, mas é tipo assim, ele começa com uma vírgula. Vírgula. Ele continuando uma coisa que vem antes, entendeu? Sim. E ele termina, vou dar o spoiler, termina com 2 pontos. E ele diz o seguinte, aí acaba. Então, é claro, é uma obra aberta, né? A Clarice Lispector está se inspirando um pouco no James Joyce ali, no Ulisses, para fazer esse fluxo de pensamento, né? E é uma obra em que você sai dali e você tem que participar. Você falou de Ulisses, eu também lembrei, eu vi uma análise Guimarães? muito boa. Não, do Camus, Alberto Camus. Alberto Camus. Que ele tem um mito de Sísifo, né? Sim. Que ele faz uma provocação nisso daí, que assim, você imagina aquele mito do Sísifo, que, pra quem não sabe, ele tem um castigo. O Sísifo. Ele Sísifo, né? Sísifo. Ele tem um castigo dos deuses de empurrar uma... Veja uma imagem, você deve achar uma imagem do Sísifo aí, ele empurra uma rocha redonda pra cima de uma montanha e ela rola pro outro lado e ele tem que fazer isso eternamente. Aí ele faz a proposta de, você imagina o Sísifo feliz. É preciso imaginar ele feliz. Porque aquilo é o trabalho da gente. É a gente fazendo aquilo todo dia, só que feliz. Exato. Entendeu? Você empurra aquela pedra, no outro dia você tem que empurrar de novo. Você empurra a pedra toda e você fala, ganhar grana. Aí os impostos. Aí a pedra cai de novo. Exato. Daí que entra o holding patrimonial que a gente estava falando. Exato, entendeu? eu tenho que aprender essa parada. Estratégia. Ah lá, ó. Mais ou menos você pegou uma foto minha aí, né? Empurrando uma pedra, né? Bem antiga, né? Bem antiga. Eu ia te falar que nesse ângulo aí tá difícil pra empurrar. Podia ser um pouquinho menos íngreme, esse trampo você complicou mais o trabalho do Sísifo aí. Podia ter eu imagino o ângulo tá bem mais... imagina um ângulo íngreme. Meu irmão, isso aí tá... Cara, isso daí... Aí tá quase o Atlas segurando o planeta na cabeça. Mas tudo isso você tá falando... Não, a gente tá falando porque é obra aberta. Obra aberta. Agora, o problema é que, infelizmente... Né, a gente pega livros, por exemplo, como o do John Taylor Gatto, que é um professor muito famoso, né, que há mais um livro, é Emburrecimento Programado. Então, assim, infelizmente a escola não ensina a pensar, está ensinando mais a você obedecer, ser obediente. Então a galera perde a capacidade de pensar, de refletir, de ter o espírito crítico. Então a obra aberta às vezes irrita as pessoas, né? Pô, mas o filme terminou do nada. Você fala, não, mas a proposta é essa. Dá um exemplo, por exemplo, o Inception, né? Inception, total. Já que a gente vai falar de novo. No final, você não sabe se aquilo era sonho ou se era realidade, porque você não vê aquele spinner, ele começa a rodar. Isso. E ele não para. Se ele não parar, é sonho. Se parar, é realidade. Então, ou o contrário, eu não lembro agora. Eu também não lembro o detalhe. Esse livro é incrível, cara. Emburrecimento Programado. Emburrecimento Programado. Esse livro... ele tá brincando com a obsolescência programada e fez uma brincadeira de um jogo de palavras com o culto da escolarização obrigatória. Qual que é o lance? Cara, ele fala 2 coisas incríveis nesse livro. Primeiro, ele diz assim, o pessoal diz que a escola é ineficiente. Ele falou, a escola é extremamente eficiente. O objetivo dela é emburrecer. Tirar você a não opinião. É ensinar, é emburrecer, pô. Então ela é eficiente, é porque você entendeu mal o propósito. A escola tá ali, ele fala para 2 coisas. É verdade que a escola, no formato que tá, ela tem uma formatação militar, ela foi inspirada num... Militar, esquema. Mas também dentro da lógica do Fordismo e dos Rockefeller, que era, eu preciso reproduzir a mão de obra e eles têm que ser adestrados e não questionar. Total. Vem de linha de produção fordista, né? Inclusive, aí a gente vai num outro... Pô, hoje tá uma lista, até eu já tô me embaralhando nas coisas, na bibliografia aqui. Tem um filósofo francês chamado Louis Althusser, que ele escreveu um texto chamado Aparelhos Ideológicos de Estado. Os aparelhos ideológicos de Estado, a ideia é a seguinte, o que é um aparelho ideológico de Estado? É uma estrutura que reproduz as forças de produção. Como assim? Pô, o médico vai se aposentar, vai morrer, tem que ter outro médico para substituir, né? O ferreiro, o pedreiro, o professor. Então, o aparelho ideológico de Estado, a finalidade dele, aí ó, Louis Althusser, muito legal, cara. Pô, maneira essa capa, né? Cara, interessante. Muito boa. Eu não conhecia essa capa, não. Meio... o Tempos Modernos, Tempos Modernos, Muito legal, cara. Sensacional. Pensando na mente, né?
E aí ele diz que a função dos aparelhos ideológicos de Estado é reproduzir as forças de produção, ou seja, é repor a mão de obra. E aí ele vai dizer que na Idade Média a função de aparelho ideológico de Estado principal era a igreja, porque a igreja doutrinava a galera. E aí já na era moderna, pós-medieval, depois da Revolução Francesa, é a escola. A escola é o aparelho ideológico de Estado principal. Então a escola ela tá mais ali para produzir pessoas adestradas Sim. do que pensadores livres. Faz sentido, né? E isso aí, infelizmente, faz a pessoa, por exemplo, odiar quando o filme não conclui a história. Por isso que você vai na internet e se dá busca aí, explicando o final de... Cara, o que mais tem é explicando o final de... Tudo bem, tem filme que... Tudo bem, pra explicar. Agora, explicando o final de Volta pro Futuro, sei lá, uns filmes são fechados, que não tem o que explicar. Não, já com certeza. Fechadinho. É tipo ir Viveram Felizes pra Sempre, explicar o final. Pô, os caras viveram felizes pra sempre. Exato. Pô, você quer mais o quê? Tem o primeiro livro que eu li, que era mais jovem ainda, que termina assim, é O Jogador, do Dostoiévski. Como que é esse livro? Cara, é a história Aliás, o Jogador, um filme chamado O Jogador, cara. Como é que é esse filme? Cara, esse filme é muito bom, é sobre os bastidores de Hollywood, cara. É muito bom. Jogador? É de um produtor de Hollywood. É de um Mas agora você me pegou, hein? Robert Altman, talvez. Vê se acha aí pra mim. Eu vou botar na minha listinha aqui, Dicas do Vilela aqui. De repente é baseado no livro. No livro? O livro é meio autobiográfico, porque o Dostoiévski, ele era meio viciado em jogos, né? De cassino e tal. Então ele é um cara no cassino que tá lá jogando, aí perde tudo, passa um sufoco, mas ele se apaixona por uma mulher e é tipo um amor impossível. Robert Altman, mesmo. Robert Altman. Com Tim Robbins, né? Muito bom esse filme. Whoopi Goldberg. Será que ela tinha sobrancelha naquela época? Tinha, né? Bem antigo esse filme. Caraca, eu não vi esse filme não, cara. Cara, você vai gostar. Pô, é The Player em inglês? The Player. Pô, maneiro, hein? Tim Robbins e garotão, né? Então, aí... Na hora que você acha que o livro acaba, é tipo assim, eu vou dar o spoiler, cara. Foi mal, galera. Claro. O cara pensa assim, pô, sempre gostei dessa mulher, mas essa mulher nunca vai se interessar por mim, né? Aí a mulher meio que vai embora e eu peço perdão pra galera que eu li isso tem muito tempo. Ele descobre alguma carta, alguma coisa, ela falando que amava ele. Falou, pô... E agora? Agora? Por que ela não me fala? Aí ele sai correndo atrás da mulher, falou, pô, preciso achar... Aí termina assim, ele, caraca, eu tenho que achar essa mulher. E não fala o que aconteceu, se ele conseguiu ou não e tal, fica por isso mesmo. Aberto. Aí eu falei, cara, legal, cara. Eu não fiquei chateado, não. Falei, pô, interessante, que eu tava abrindo um pouco o meu entendimento, né? Sim, eu gosto de filme assim, né? Porque o cara te chama pra você participar da construção da obra. É como se você fosse coautor da obra, né? Porque eu imagino do jeito que eu quiser. Total. Aconteceu isso com o final de Stranger Things, da série. Eu não assisti. Porque quando termina a série, dá a entender que a Eleven, que é a personagem principal, que é a paranormal, ela morre. Mas aí a série deixa em aberto se ela realmente tinha morrido ou não. Aí começou um grande debate na internet. Ela morreu? Não, ela não morreu, ela morreu, não morreu. Legal pra caramba, achei muito show a maneira como os irmãos Duffer lá acharam a solução a ela. Lembrando que a Eleven é baseada em supostos fatos reais do projeto Montauk. Que eles tinham vários projetos, entre eles esse desenvolvimento da espionagem psíquica. Tem a ver até com Inception também. Tem? Como é que é? A Origem, né? A Origem. Tem uns nomes diferentes, né? Então a gente está falando isso tudo para eu pedir licença para o pessoal que está assistindo, para eu propor uma interpretação que eu tive aqui da Odisseia. Que a minha interpretação, a minha proposta é a seguinte: Odisseia é um filme sobre o Apocalipse. O cara fala, pô, Daniel, não é. Colocar essa chave, você tá propondo colocar essa chave e enxergar ele como Apocalipse. Isso. E vamos ver como ele funciona. Uma reflexão sobre o Apocalipse. Mas eu não estou falando o Apocalipse da Bíblia, nem o Apocalipse nuclear. É um filme sobre a destruição de uma era, o fim de uma era. O filme é sobre o fim de uma era, que é o fim da Era de Bronze. Quando os povos do mar estavam invadindo a Grécia e estavam destruindo tudo. Isso é fato. Né? Homero vem dessa época, ele é um poeta que surge em meio a esse contexto. Agora, eu já vou dar uma forçação de barra aqui logo no início, que é fazer a conexão linguística mesmo, da palavra Apocalipse com a história da Odisseia. Por quê? Apocalipse é uma palavra que vem da preposição apo, junto com a palavra calipso. Calipso é o nome de uma personagem importante da história. Total. Que foi na ilha de Calipso que Odisseu ou Ulisses ficou sumido
durante uma década. Todo mundo, cadê o Ulisses? O Ulisses morreu e tal, desapareceu. Tava lá preso. Ele ficou não só preso, escondido. Ah, é? Ela escondeu ele ali, né? Ela não queria que ele fosse embora, então ela se apaixonou. Ela usa ali de estratégias esotéricas e químicas. No filme é mais química, né? Que ele fica comendo a folha de lótus ali, ele fica meio... dá uma amnésia, né? Como se fosse um Boa Noite Cinderela, né? Total. E qual que é a ideia dentro da mitologia grega? E kaliptin em grego, que é o verbo, significa esconder, ocultar. Por que o nome dessa ninfa na história é Calipso? Porque ela ocultou Ulisses. Ela sumiu com Ulisses, ela escondeu ele dentro da sua ilha. Ela é uma ninfa. Ela não chega a ser uma deusa. Ela é filha de uma... É como se fosse uma deusa de uma ordem menor, que era aquelas deusas do mar, dos rios, né? Sim. As ninfas. Circe também? Ou é só feiticeira, Circe? Cara, agora você me pegou. Eu não sei se a Circe é uma ninfa ou se ela é um ser humano, né, que tem habilidades. Agora você me pegou. No filme parece que ela tá mais pra uma... Né, ela fez coisas mirabolantes. No filme não. Mas na história, tem que pesquisar. Porque eu não era a deusa da feitiçaria e da magia da mitologia grega. Deusa mesmo. É uma deusa. Imensa sabedoria sobre poções, ervas e transformações humanas. É filha do deus do sol Hélio e da ninfa Perseis. Ela habita a isolada ilha de Ea. Ea significa a própria terra, né? Onde foi exilada após envenenar seu próprio marido. É boazinha ela, hein? É tipo Viúva Negra, né? Ela mata o marido. Então, Vilela... Se fosse o dia de hoje, eu ia fazer série dela, né? Com certeza. E é true crime. Total. O Ulisses, quando ele some, ele tá escondido pela Calipso, que significa ocultar. Engraçado que a gente conhece como Ulisses, mas agora por causa do filme Odisseu. é Odisseu que o pessoal tá falando, né? Na verdade é uma evolução linguística, né? Porque era Odisseu, o nome original em grego, Odisseu. Só que aí Odisseu foi evoluindo para Olíseo, e aí evolui para Ulisses, e aí para Ulisses. Nossa. Entendeu? Foi uma evolução ali da palavra. Então, Calipso significa esconder, porque Ulisses ficou escondido lá. Sim. Quando ele sai de lá e ele consegue escapar, ela libera ele para ir embora, e o mundo vê que Ulisses não tinha morrido, fala, caramba, ele apareceu. Esse momento do ressurgimento de Ulisses, que ele estava velado, Calipten significa velar, e na hora que ele sai, é o apocalipso. Ah, é? É o apocalipse de Ulisses, é a revelação de Ulisses. Ele estava escondido, ele foi desvelado. Entendi. Então, assim, até por esse aspecto, já seria um filme apocalíptico. No sentido de que esse grande herói da Guerra de Troia, ele desaparece, mas ele volta. Tem uma certa semelhança com a ideia do retorno de Cristo. Cristo foi para o Pai, mas ele vai voltar. E ele volta quando? No Apocalipse. Entendeu? Ele volta para julgar. Jesus, ele, segundo a doutrina cristã, ele vem pela primeira vez como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas na segunda vez ele vem como leão da tribo de Judá, que vem para julgar as nações da terra. E o que Ulisses faz quando ele volta para casa? Que ele chega em casa e vê uma bagunça na casa dele, ele vê ali os súditos lá, tudo comendo a comida dele, querendo, fazendo pretendente, fazendo maldade com a mulher dele, com o filho, com o Telêmaco. Então o que ele vem? Ele vem disfarçado, na moita, e arrebenta com todo mundo. É o que Jesus vai fazer no Apocalipse também. Então existe uma semelhança interessante aqui. De ninguém sabia quando ele viria. Exato. Muitos duvidavam que ele viria. Falou, já morreu, isso aí. E é o que tem na Bíblia, né? Você não vai saber quando ele vai vir. Ninguém sabe o dia nem a hora. Então tem uma semelhança interessante com as histórias. É claro que alguém pode falar, mas Daniel, a história da Odisseia e da Ilíada são muito mais antigas que a história de Jesus. Claro, é muito mais antigo, né? A gente está falando aí de 2000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Na época da Grécia Arcaica, né? E tem um melhor livro, melhor não, que é difícil falar melhor, mas um livro excelente sobre estudar a transição da Grécia Arcaica para a Grécia Clássica, que é esse mundo que está acabando, Os Mestres da Verdade na Grécia Arcaica, do Marcel Détienne, que é um filósofo e antropólogo que ele escreveu um livro maravilhoso, tem tudo a ver com essa história, porque a tese dele é o seguinte, na Grécia Arcaica, tudo era explicado pela questão divina. Aí, ó. E o prefácio também é do historiador muito interessante, que é o Pierre Vidal-Naquet.
Esse livro é extremamente interessante, mas esse livro é um pouco sacana, porque o cara bota expressões em grego no livro, escrito em grego mesmo. Tipo assim, não sabe grego, o problema é teu. Entendeu? Ele vai falar, porque o conceito de aletheia, que é a verdade, ele escreve em grego. Se você não sabe ler grego, você tá ferrado, né? Eu, graças a Deus, eu sou analfabeto funcional em grego, né? Eu leio, mas não entendo tudo que eu tô lendo, mas pelo menos eu conseguia me virar. Então, nesse livro ele vai dizer o seguinte, nesse contexto de Homero, não havia escrita. E por não haver escrita, eles tinham que decorar a história do povo de cabeça. E aí entra os aedos. Aedos são esses poetas, profetas que decoravam a história toda. É como se fosse o líder da tribo, porque é muito curioso a gente perceber que muitas tribos que ainda existem no Brasil, elas não dominam a escrita. Elas são ágrafas, como chama, né? Tem alguém que é responsável? Aí tem um cara que é responsável, que ele decora a história. Homem-livro. Exatamente. Que tem nem no Fahrenheit 451. que tá em alta pra caramba por causa da Anthropic, que tá escaneando os livros e destruindo. Só Deus sabe por que os caras estão fazendo isso. Eu acho que o nome do Project Panama, Projeto Panamá. Não sei qual é a moral, preciso pesquisar mais. Tá muito estranha essa história. Mas é uma época sem escrita. Então, alguém tinha que decorar essa história. E esse cara tinha que decorar, ele tinha que passar para alguém. Porque se você mata esse cara e ele não passou para alguém, o povo perde a história. Que tá na cabeça do cara. Total. É claro que ele conta pra tribo, ali em volta da fogueira, mas não é todo mundo que decora tudo. A galera tem uma noção da história, de onde veio a tribo, de onde que surgiu o mundo, de onde é que as coisas começaram. Aí falando em tribo, tem uma tribo muito interessante aqui no Brasil chamada Pirahã. E a tribo Pirahã, eles não têm, na linguagem deles, o verbo no passado. Tudo é no presente. Futuro e passado é presente. É tudo presente. Aí um cara sacano, um antropólogo, chegou para eles e falou assim, mas como é que o mundo começou? Veio de onde? Como é que foi o início do mundo? Aí ele falou, não teve início não, sempre foi assim. Entendeu? Achou que é esperto, né? Ia pegar o cara. Pô, somebody love, né? Sempre foi não assim. Não tem início não, tudo, desde sempre, tudo sempre foi assim, igual. Não começou nunca. Então, Mas é sabido que a linguagem influencia o cérebro, né? Pô, cara, 100%. 1000%. A linguagem e a forma de escrever oriental sendo diferencial da ocidental muda totalmente a forma como você pensa o mundo, né? Totalmente. Você vê, por exemplo, em hebraico, eles não... dentro do idioma hebraico, o passado não é atrás, é na frente. E o futuro é atrás. Como assim? Porque é uma visão, é uma concepção de mundo muito visual. Sim. Então, assim, o que eu conheço, eu vejo. O que eu não conheço, eu não vejo. Tá atrás. Eu conheço o passado, então tá na frente dos meus olhos. Que doido. E o futuro eu não conheço, tá atrás. E o futuro tá pra então frente. É temul, que é pra frente, que é passado, e maher, que é futuro, que é atrás. Totalmente invertido, né, da nossa ideia. Você fala lá na frente, eu vou fazer, eles vão falar lá atrás, né? Lá na frente. Porque eu não enxergo. Porque tem muito essa questão do olho, né? É uma concepção muito visual. Ao contrário do mindset grego, o mindset grego é mais especulativo, mais filosófico. Ele é mais conceitual, abstrato. Por exemplo, o conceito de amor, de justiça, né? No grego é uma coisa bem abstrata, de reflexão mental. Em hebraico, não. Justiça, por exemplo, ou juiz, né? Que é dan em hebraico. Dan em hebraico, que dá origem ao meu nome, né? Dan é juiz, Dani é o meu juiz, Daniel é Deus é meu juiz, ou Deus é quem me julga. Tá. Então, Dan em hebraico são duas letras. Dalet, que é a letra que significa porta, a palavra Dalet, e ela tem um desenho de uma portinha. E Nun, que é a letra N, que é continuidade. Então, a palavra juiz em hebraico são dois conceitos, porta e continuidade. Ou seja, o juiz é aquele que garante a continuidade da sociedade ou do povo. Porque a ideia é o seguinte, se o juiz é justo e ele pune o culpado e ele inocenta o inocente, a sociedade se perpetua. Mas se ele é um juiz iníquo e ele pune o inocente e inocenta o culpado, a sociedade entra em colapso e acaba. Então a justiça e a figura do juiz tem a ver com a ideia de uma porta que se abre para a sociedade continuar. Então é tudo muito visual, entendeu? Inclusive tem uma palavra hebraica, que é uma palavra, não uma letra, que é palavra também, que é a letra Ain. Ain, você escuta, parece com um olho, né? Ai. E ela tem um desenho de um olho. Tem? Tem o desenho de um olho. Então você vê que era tudo extremamente visual. Inclusive,
a letra Aleph, que é a primeira letra hebraica, inclusive tem um conto do Jorge Luiz Borges, que é Aleph, que é incrível. Coloca a letra como que é, Aleph? Aleph, a primeira letra, Essa letra Aleph que vai aparecer, como a gente vai ver um Aleph que é um pouco inspirado na escrita cananeia, que é babilônica, não vai dar para ver tanto isso que eu tô falando. Tá. Mas eu vou esperar ali o Bigoda botar, que depois eu boto um outro exemplo. A letra, na verdade, Vilela, o que significa Aleph? Aleph significa touro. Em hebraico, cada letra tem um significado. Ao contrário do nosso alfabeto, que é A, B, C, olha lá o Aleph. Não parece muito um touro. Não. Mas se você bota Aleph hebraico arcaico, ou então se não aparecer nada... é uma evolução essa do evolução, arcaico. Essa é a evolução. Tem o Aleph, se você pode botar também o Aleph fenício também, que aí vai dar para ver. Na verdade, Vilela, pega a letra A hebraica é essa. Certo. Significa touro. Você que é das artes visuais. Pega a letra A nossa e bota ela de cabeça para baixo. E vê se não é a cabeça do touro com chifre. É cursiva ou de forma? Não, é de forma. Assim? De forma. Não, a nossa letra... Não. Maiúscula. Cursiva é maiúscula, Tá. Sim. Não é a cabeça do touro e o chifre, se a gente vira de cabeça para baixo? É. Não é? É isso. Vem daí, então. É o touro. Essa aí, tá vendo ali? Cadê? É porque tá mexendo. Tá vendo ali? Vem do touro. Não é o desenho da cabeça? Então, nossa letra A, ela tá de cabeça para baixo, pô. Ela é com a ponta para cima. Vem daí, então. É isso. É o rosto, a cabeça do touro, pô. Entendeu? Então, é alfabeto muito visual. E já que você falou, né? A linguagem influencia muito. Você vê isso muito no filme A Chegada, né? A Chegada, total. A forma que os caras escrevem e a forma que eles pensam. É tudo circular, não tem começo, meio e fim, né? Não existe antes, depois, ou agora. Tudo é sempre. Exato. Se a galera quiser uma outra dica também muito interessante que vai nessa linha da Chegada, eu não sei se você... Isso. Cara, essa cena é muito legal, maneiro. Né? Isso é uma frase deles, assim, tipo, não tem começo, fim, né? Por onde você começa a escrever, tanto faz. Tudo a ideia é uma só. E você, como um cara das artes, o que você achou da estética desse desenho? Nossa, demais. Mandaram bem? Muito. Mandaram, né? Parece marca de copo, né? De café ou de... caiu uma gotinha de café. Não, mas com certeza alguém viu isso e falou, cara, é isso. Alguém viu essas manchas. Muito legal, né, cara? E aí, olha que maluquice, Vilela, como é que até o programa Ligando os Pontos, o nome é meio profético. A gente tava falando de aldeia global, não tava? Tava. Você sabe o que é aldeia global, na verdade? Não. O Marshall McLuhan, que foi o cara aqui que escreveu esse livro, que foi um dos primeiros teóricos da mídia, um dos primeiros teóricos ali da televisão, que estava pensando como é que o advento do cinema, do rádio e da televisão transformou as relações sociais. Nesse livro Aldeia Global, a ideia é a seguinte: o livro, o McLuhan não gostava muito da ideia do livro, das consequências do livro, porque ele acha que o livro ele deu origem ao individualismo. Porque o livro é um negócio que você lê que é sozinho, precisa de silêncio. Verdade. Você pode até ter leituras coletivas, mas em geral você está lendo. É uma experiência individual. É subjetiva. Você mergulha para dentro de si mesmo, né? Ele não gosta disso, ele gostava da tribo. Quando a galera sentava ao redor da fogueira e o chefe da tribo contava a história. E ele se amarra no cinema por causa disso, porque o cinema é o retorno dessa experiência de um coletivo tendo aquela mesma experiência no escuro da luz que vem da tela. Legal pra caramba essa ideia, né? Muito interessante. A fogueira é a tela, né? A fogueira é a tela. E tá todo mundo ali tendo aquela mesma experiência. Cara, que ideia boa. Ele já tirou onda, pegou em inglês, né? The Global Village. The Global Village. Outro dia ele botou tudo em alemão, né? Só porque eu falei isso. Cara, que ele não pega em português. O que é? Você tem preconceito com a mais difícil, né? Pra não facilitar. Não, mas a capa é bonitona, ó. Cara, falando nisso, Vilela, tem um filme sobre a língua portuguesa, que é até com John Malkovich, por incrível que pareça, se chama Filme Falado. Vê se você acha aí, é um filme muito interessante que é como se fosse uma defesa da língua portuguesa. E realmente a língua portuguesa, ela é única. Ela é especial, né, cara? A ideia de saudade que a gente tem, né? Uma palavra específica para isso, né? Em espanhol você fala até estranho, né? Tô te estranhando. I miss you, eu te perdi, né? Então em português não, é saudade mesmo. E tem muito... Olha lá, Filme Falado. Esse filme é sensacional. Você vê que o diretor é português, não é o nome dele? Manuel de Oliveira. É uma viagem inesquecível e as emoções de um cruzeiro pelo mar Mediterrâneo. Nossa, com esse subtítulo nunca eu ia assistir esse filme.
Por quê? Olha só, uma viagem inesquecível e as emoções de um cruzeiro pelo mar Mediterrâneo. É melhor como você me vendeu, né, do que esse filme. Tá muito forçadinho, né? Muito bonitinho. Os caras são meio... Não sei se foi o brasileiro ou foi o português que fez. O português é bem direto, né? É, um filme Ele falado. já... Pô. Cara, eu acho que é filme cult mesmo. Se você assistir, você vai gostar. Não sei onde é que acha isso hoje, né? Deve ter. Então você vê, cara, a gente tá falando da aldeia, quando não tinha escrita, que o cara contava a história. Porque a Odisseia é isso. A Odisseia era um poema que o Homero cantava. Entendeu? Não tinha escrita. Ele tinha que decorar aquilo tudo. Então é muito interessante a gente entender esse contexto. Por quê? Porque imagina você ter que decorar a história toda da Odisseia. Todas as vitórias e aventuras de Ulisses. Tem que ter um HD bom, né? É. Como é que eles faziam? E é meio em capítulos, né? Você vê que Sim. cada capítulo é uma aventura, tem uma cara de série, assim. Muito interessante, né? As Muito pessoas vanguarda. iam, né? as pessoas iam decorando aventuras e... Sim. Talvez uma pessoa só não soubesse a história inteira, mas ela sabia várias aventuras, umas partes das histórias. Aí fracionando, Eu né? acho que aí o livro que coloca tudo, Tudo né? junto. Aí essa a ideia? Não, aí geralmente os Homéridas... Homero ficou tão famoso que os caras até acham que não existiu um Homero, que na verdade eram vários aedos ou poetas, profetas, que contavam essas histórias, né? E no livro Mestre da Verdade na Grécia Arcaica, o Marcel Detienne ele vai dizer o seguinte: na Grécia Arcaica, que a gente tem ali reis na Grécia, a gente tem o Agamenon, Menelau e por aí vai, o Paris, príncipe Paris, né, o Heitor, que são aqueles que estão brigando ali, a gente tem uma Grécia que não tem a escrita e que é uma Grécia da realeza, são reis que governam cidades, e esses reis justificam o seu poder através de uma genealogia divina. Eu sou descendente dos deuses. Portanto eu sou infalível, imortal. Por que eu que sou rei e você... Não, porque eu sou descendente de Zeus, pô. Agora, aí um malandro deve ter perguntado, quem falou que você é descendente dos deuses? Não tinha cartório, pô? Entendeu? Não tinha o teste. Como se prova isso? Não tinha o pezinho lá, a impressão digital. Aí ele fala, quem disse foi o profeta. O Homero era o poeta profeta que contava a origem do mundo, a origem dos deuses e a origem dos reis. Ele contava a teogonia, que é a origem dos deuses, o Hesíodo, e a cosmogonia, que é a origem do mundo. Então ele contava essas histórias a partir de uma revelação divina. Então ele era literalmente o médium. O que é o médium? Médium é o que está no meio, entre o céu e a terra, entre os deuses e os homens. Assim como a mídia. A mídia está no meio entre a notícia e o espectador, ou o leitor. Então faz a mediação. Então o médium, o Homérida, o Aedo, o poeta profeta, ele fazia essa mediação. E aí, esse cara, por isso que o nome é Mestres da Verdade na Grécia Arcaica. Quem são os Mestres da Verdade? Os poetas profetas, os Homeros de Hesíodos, que diziam para o povo de onde vieram os deuses, o mundo e os reis, e confirmava que os reis eram descendentes dos deuses, ou seja, a justificativa do poder dos deuses, dos reis, era genealógica, era uma genealogia divina. E a gente sabe na mitologia grega que Zeus, esses deuses, eram meio taradinhos, né? Pegava as meninas, então, engravidava. Cara, altas histórias, né? Os caras meio taradinhos. Se transformava em animal para pegar os outros. Isso, aí você vê Zeus se apaixonou por uma jovem donzela chamada Europa, daí que vem o nome do continente, leva para a ilha de Creta e deixa ela lá na ilha de Creta ali, engravida ela tem ali o Minos, o rei Minos, que depois vai dar origem ao Minotauro, né? Não o do UFC e do MMA, mas o Minotauro original, que era um homem com a cabeça de touro, né? E a coisa muito interessante também, Vilela, nesse momento da história, é que Zeus, para proteger Europa e o rei Minos, o seu filho, ele colocou um robô na ilha de Creta protegendo a ilha. Você lembra dessa? Não. O nome do robô? Talos. Você acredita que na mitologia grega tinha robô, cara? Ô, louco. Esse é muita maluquice, né não? O robô, ele tá... qualquer navio que se aproximasse da ilha, ele metia pedra, afundava o navio. Mas robô? Robô mecânico. Nossa. E ele tinha um tubo que saía da cabeça dele e espalhava um líquido pelo corpo que fazia ele funcionar, como se fosse um combustível do robô.
Entendi. E aí descobriram que esse caninho tinha uma saidinha na perna, no calcanhar, e cortaram esse caninho e mataram, né, o Talos. Sim. Não sei se tem imagem aí, ô Bigode, do Talos. É igual fala mesmo, T-A-L-O-S, Talos. É muito interessante isso, né, cara? Os caras têm essa concepção do robô. É claro que a galera, tipo Graham Hancock, uns caras um pouco considerados mais conspiratórios, vão dizer que a gente teve um grande avanço nas civilizações antigas, que eles teriam uma tecnologia avançada. E que isso foi perdido. Com esses cataclismas que aconteceram nos apocalipses da época, esse conhecimento se perdeu. Tipo, Atlântida teria avançado e tal. Só que aí, na opinião deles, eu tô me reportando a Graham Hancock, conta um pouco dessa história. Graham Hancock, se eu não tô enganado, foi o primeiro cara que Joe Rogan entrevistou. Joe Rogan Experience, Porque a história é incrível, né? Muito maneiro. Tem documentários dele no Netflix, é fácil de achar aí, que ele fala dessa história perdida, né? Essa é o Talos numa moeda, né? Que é ele tacando a pedra, né? Nos navios que se aproximam, né? Mas era uma figura gigante, né? Monstruosa. Então, tem uma ideia interessante que ele diz que algumas civilizações dessas avançadas conseguiram sobreviver a esses cataclismas. E isso seria os supostos OVNIs que aparecem hoje em dia. É a galera que já conseguiu manter essa tecnologia da antiga até hoje. E eles se esconderam no base subterrâneo, subsolo, ou foram para a Lua. Parte escura da Lua, lá como chama? The Dark Side of the Moon. Na verdade, Vilela, saiu essa semana agora, vê se acha pra gente, Bigoda, 2 objetos não identificados saindo da Lua. Agora? Agora. Filmaram agora, foto de agora. Aí saiu no The Daily Mail, uns jornais, acho que até jornais de grande circulação saiu, dizendo que volta-se a estranha teoria de que existe algum tipo de estrutura de bases na Lua depois que esses 2 objetos foram filmados saindo da Lua. Uma loucura, né?